Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Vamos dar continuidade à nossa playlist Estabilidade das Construções. Eu vou trazer para vocês um exemplo agora de como a gente pode trazer um exemplo da vida real para a gente entender, né, de forma prática, como interpretar as estruturas, sabendo das vinculações e dos esforços que elas estão sujeitas, tá? Então, eu tenho um exemplo simples aqui, onde eu tenho uma passarela, né? Tá? Eu tenho então um apoio A aqui, um apoio B. Essa passarela tem 5 metros. Eu tenho um homem aqui que tem 80 quilos de massa, tá? Ou seja, 800 newtons de peso, bem no meio dela, tá? Então, como é que eu faço para interpretar aqui esses dados, tá? Trazendo para a nossa disciplina? Eu preciso saber quais são os esforços que estão agindo na estrutura, ou seja, então vamos fazer a transformação aqui. Se esse homem tem 80 quilos de massa, o peso dele é de 800 newtons, tá? Então ele está agindo sobre a passarela com 800 newtons. E como a estrutura está em equilíbrio, ela está estática, isso quer dizer que surgiu um esforço, ou seja, uma reação em A aqui, e surgiu uma reação aqui em B. Aqui, como é uma reação vertical, em A eu vou chamar de RA, tá? E aqui é uma reação vertical em B, eu vou chamar de reação em B, RB. Tudo bem? E eu tenho aqui um esforço que é causado pelo próprio homem. Vamos nesse instante, nesse momento, desconsiderar, por enquanto, o peso próprio da estrutura em si. A engenharia não desconsidera o peso próprio de estrutura alguma, tá? Elas são sempre computadas. Então, eu poderia fazer aqui uma análise interpretando apenas o peso da estrutura, tá? Então, vamos imaginar que essa estrutura tenha um peso de 100 kg por metro, tá? Já que ela é uma estrutura linear única, ou seja, ela pesa 1000 newtons por metro, tá? Já que são 5 metros, então eu tenho aí 5.000 newtons de peso próprio dessa estrutura. Outra análise seria a gente fazer a interpretação com o homem sobre ela, tá? Então, como eu disse inicialmente, a engenharia não desconsidera o peso próprio de estrutura nenhuma, mas para fins de simplificar aqui, para a gente começar a entender, vamos fazer a análise apenas do esforço do homem sobre a estrutura e as duas reações que surgem aqui nos apoios, tá? Então, a gente vai precisar simplificar aqui desenhando um diagrama de corpo livre, tá? É o primeiro passo para a gente fazer essa análise. É encontrar o nosso diagrama de corpo livre, ou DCL, tá? Bom, então eu vou desenhar da seguinte forma. Lembra das vinculações? Eu vou vincular, então, aquele apoio A, eu vou dizer que é um apoio do segundo gênero, tá? Então, o desenho é esse aqui. Aqui estaria a nossa prancha, nossa passarela. O segundo vínculo aqui, eu vou dizer que é um vínculo do primeiro gênero, ok? E eu tenho, então, aqui o esforço de 800 newtons. Eu tenho uma reação em A aqui, vertical. Eu tenho uma reação em B aqui também, vertical, só que em sentido contrário, de modo que esse sistema está em equilíbrio, tá? Ok? Estando em equilíbrio, eu tenho uma estrutura dita de engenharia. É claro que, por a gente ter aqui uma distância de 2,5 do apoio até onde o ponto de aplicação da força, e do ponto de aplicação à força para o outro lado eu também tenho 2,5, já que ela está no meio e essa nossa estrutura tem 5 metros, eu automaticamente saberia que essa reação em A está reagindo com metade dessa força, tá? Mas a gente vai aprender a fazer esse cálculo. Então, esses 800 newtons por 2, eu tenho aí 400 newtons de reação aqui, tá? 400 newtons em A, da mesma forma, 400 newtons aqui em B. Uma forma bem simples de você fazer essa interpretação, tá? A gente viu na primeira aula que se essa força estiver aplicada em qualquer outro ponto, aqui,
aqui, ou até mesmo sobre o apoio, aí eu tenho uma diferença de reação para A em relação a B, ou de B em relação a A, ok? Então, para a gente fazer esse diagrama de corpo livre, eu tenho, só para a gente relembrar, você faria isso aqui. Então, eu tenho uma reação aqui, eu tenho uma outra reação aqui, e eu tenho o meu esforço nesse ponto, tá? Esse é o meu diagrama de corpo livre. Apenas as forças sobre a estrutura, tá? Eu nem desenho aqui os vínculos, o homem, só para você fazer a simplificação da melhor forma. Então, a gente já viu que são 800 newtons aqui, aqui reação 400 newtons, aqui reação 400 newtons. Lembra lá do plano cartesiano? Eu tenho que fazer a seguinte notação científica, tá? Aí vai depender de você e depende também da literatura que você pegar, o livro, né? Eu posso já estipular aqui que toda vez que a força age de cima para baixo, eu posso dizer que é uma força negativa. Toda vez que a força age de baixo para cima, eu posso dizer que é uma força positiva. A gente vai já fazer também a interpretação para o plano horizontal, tudo bem? Então eu teria no plano horizontal, no sentido de zero crescendo, positivo, e se aproximando de zero, negativo. Então eu posso dizer que eu tenho aqui um esforço de menos 800 newtons, tá? E aqui mais 400 newtons e aqui mais 400 newtons. De modo que a equação da estática diz o seguinte, lembra lá? O somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Quais são as forças que eu tenho agindo? A força de 800, que é negativa, uma força de 400 em A, mais 400, e uma força de 400 em B, que também é de 400, de modo que esse sistema se anula. Então eu tenho satisfeita aí a primeira equação da estática relacionada ao equilíbrio das forças na vertical. Tudo bem? Assim como para a horizontal também vai ter que acontecer isso. Ótimo. Vamos então agora só fazer uma seguinte consideração. Eu vou adicionar agora, esse aqui é um programa, é o F-Tool, tá? Eu uso um programinha aqui, eu não vou falar dele agora, tá? Mas a gente vai utilizar esse programa para fazer a verificação se os nossos cálculos estão corretos. Então, olha só como eu desenhei aqui, ó, nesse programinha. Veja lá, eu tenho o meu apoio aqui do segundo gênero, o meu apoio do primeiro gênero e meu esforço aqui no centro, tá? A 2,5 metros do apoio, tá? Então, veja lá que é 800 newtons. Quando eu faço isso, esse programa, o F-Tool, já me dá o esforço que eu teria que encontrar aqui. Lembrando, a gente vai utilizar esse programa para validar os cálculos. Se eu apertar aqui no botãozinho para ele me dar os momentos, que a gente vai aprender a calcular futuramente, ele me dá o que eu estou procurando nesse momento, tá? As reações em A, 400 newtons, e a reação em B, também de 400 newtons. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou computar o peso próprio da estrutura, tá? O peso próprio da estrutura. Eu já lancei no F-Tool, não sei quanto vai ser a reação aqui, mas vamos fazer o cálculo agora. Então eu tenho aqui a minha estrutura, tá? Você pode tanto desenhar à mão quanto lançar aqui no programa. Se eu quiser desenhar à mão, ficaria da seguinte forma, já com o diagrama de corpo livre. Aqui é A, aqui é B. O peso próprio, como ele é uma força distribuída, então eu represento a força distribuída por um retângulo com as setinhas indicando a direção da força, ok? Isso é uma força distribuída ao longo de toda a minha prancha, o meu viaduto, a minha passarela. E eu tenho também uma outra força aqui de 800 newtons. Então essa aqui é de 1000 newtons por metro, tá? Qual é o esforço, então, que surge? Quais são as reações que surgiriam aqui? Vertical em A, vertical em B, tá? Já que é um sistema simétrico, fica fácil de entender que cada apoio aqui vai absorver metade dessa força. Então, se aqui são 1000 vezes o comprimento, que são 5 metros. Daqui até aqui são 5 metros. E eu vou dividir por 2. Isso vai me dar 2.500 newtons para cada um apoio, tá? 2.500 aqui, 2.500 aqui, relacionado à força distribuída. Mas eu tenho também a força concentrada do homem sobre a estrutura. Eu vou dividir por 2. Isso vai me dar 400 newtons. Então eu tenho
400 newtons aqui em A, 400 newtons aqui em B. De modo que, ao final, a reação em A seria o somatório, 2.500 mais 400, tá? Então, reação em A, 2.900 newtons. Da mesma forma, a reação em B é o somatório das forças aqui, 2.900 newtons. Jogando no F2 isso, aqui um vínculo do segundo gênero, um vínculo do primeiro gênero. Você pode estar se perguntando, por que eu não lancei 2 vínculos do primeiro gênero ou 2 vínculos do segundo gênero? Porque então eu teria ou uma estrutura hipostática ou hiperestática. A gente está estudando isostática, tá? De modo que aquelas 3 equações que a gente viu na primeira aula são suficientes para a gente resolver esse sistema. Quando eu pedi para o programa calcular, veja lá, ó, a reação que eu tive, 2.900 em A, 2.900 em B, tá? Esse diagrama aqui que ele mostrou aqui, ó, a gente vai aprender a fazer, tá? Isso aqui é um diagrama de momento fletor. Assim como eu tenho um diagrama de esforço cortante, a gente vai aprender a calcular também, tudo bem? Bom, mas você pode então estar se perguntando o seguinte: onde estão as 3 equações da estática? Somatório das forças na horizontal, 0. Somatório das forças na vertical, 0. E o somatório dos momentos fletores em um dado ponto, que eu vou chamar de x igual a 0. Essa é a condição para que eu tenha estruturas isostáticas, a gente já viu. Pelos exemplos que a gente viu aqui, foi fácil a dedução, uma vez que eu não fiz o cômputo de todas as equações aqui, tá? Na próxima aula eu já vou trazer um exercício onde eu não vou ter, por exemplo, uma reação aqui A, B, tá? A, aqui B, uma estrutura aqui, e eu tenho forças deslocadas. Essa distância aqui é A e essa distância aqui é B. Como que eu sei que esse aqui é uma força F aplicada aqui nesse ponto C? Como que eu saberia dizer o quanto que A está sendo mais esforçado do que B? A gente vai ver isso na próxima aula. Eu agradeço a tua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like se você gostou do seu vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu te desejo bons estudos, sucesso e até a próxima.